mais uma vez para o nosso encontro semanal. Eu queria aproveitar, né, a oportunidade do encontro da noite. Eu havia falado aqui na semana passada, da gente iniciar aí os diálogos baseados no livro que a Maracaia acabou de apresentar aqui para vocês. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Hoje a gente está com a visita do André Correia Dias, que é um dos fundadores da casa, tem tempo, né, que a gente não via. Então para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui. E pode ter certeza que você deixou suas pegadas enquanto passou por aqui. Isso, se a gente lembrar que a Chopin, né, foi fundada em 2001 e que você fez parte, né, desse grupo, então isso para nós é muito satisfatório. E hoje, estando nesse espaço, que tantas vezes você deve ter me escutado falar lá, né? Já quebramos as paredes, não dá para quebrar mais. Mas agora sim, a gente conseguiu um espaço mais adequado. Ou seja, muito bem-vindo, tá? Que leve as vibrações para não só a você, mas a todos os seus agregados de família, tá? Os orixás me abençoe, já que você é um filho legítimo de Ogum, daí você lembra aí. Mudando um pouquinho de assunto, os nossos encontros de terça-feiras, eles é quase uma programação para que a gente possa conversar descontraidamente. Então, a gente vem fazendo isso ao longo, né, desde a inauguração, ou seja, há mais de 22 anos. E o que a gente aprendeu com a espiritualidade ao longo desses encontros de terça-feira, que a gente carinhosamente chama de encontros semanais? A gente se reencontra, né, como família, debaixo desse campo espiritual. E a gente aprendeu que o mote, né, principalmente do mentor que dirige o Alvear, que é o Caboclo Moral, é o esclarecimento espiritual. E quando a gente fala em esclarecimento espiritual, a gente está sempre numa pedagogia de aprendizado, que é um contínuo, né? Então, enquanto a gente existir aqui nessa condição de humano, nós vamos estar assimilando, aprendendo, reciclando e principalmente reafirmando aquilo que a gente já sabe. E o nosso grande desafio no esclarecimento espiritual é nos reconectar com a unidade. E o que é a unidade para nós? É Deus, numa linguagem profana. Numa linguagem esotérica de Umbanda, a gente o identifica, né, como Tupã de Caboclo, Zambi de Preto Velho e Ireaer de Criança. São 3 nomes que essa divindade recebeu ao longo da existência humana. E que tem integração e correspondência direta com as matrizes das raças humanas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Zambi, nós estamos falando da matriz negra. Quando a gente fala de Tupã, nós estamos falando da matriz vermelha. Quando a gente fala de Ireaê, nós estamos falando da matriz ariana, que são os brancos. Então, essa conjugação de raças trouxe esse aspecto de relembrar a divindade. E para nós a divindade, né, na nossa pedagogia, é o sagrado, né, que está continuamente conosco. E dentro do esclarecimento espiritual, a gente vem, pelo menos, dialogando com a comunidade, que são todos vocês, que o verdadeiro aprender e compreender, eles são passos, né? São passos que primeiro a gente ter acesso ao conhecimento, depois você sentir o conhecimento, e depois você colocar esse conhecimento em prática. Quando a gente fala dessa epistemologia, desse conhecimento, dessa base, né, de saber, que está voltado, né, para os ensinamentos espirituais, o nosso grande desafio é trazer essa subjetividade para a objetividade. Então, quando a gente fala em sabedoria, a gente fala em amor, é muito subjetivo, né, porque cada um tem a forma de interpretação desses pilares básicos, né, do movimento humanista. Então, quando a gente fala do movimento humanista, o que é o movimento humanista? Ele vai resgatar a sabedoria e o amor. Então, são vários movimentos feitos por inúmeras vertentes. Cada vertente vai aprimorar a sua comunidade naquele aspecto que lhes falam a aula. E isso tem a ver diretamente com o grau consciencial daquela comunidade. Como o nosso também tem um grau consciencial. Então, vocês que integram essa comunidade têm um grau consciencial. A espiritualidade, sapiente dessa nossa capacidade de assimilar, vai nos trazendo as informações em doses homeopáticas. E nós vamos assimilando na medida das nossas capacidades. Então, por isso que eu digo que os encontros de terça, dentro dessa pedagogia do esclarecimento espiritual, que é um ensinamento e mote, né, do mentor que dirige essa casa, é isso, a gente está
sempre se reencontrando em unidade. E o que é reencontrar em unidade? Aí a aula, nesse momento, esse bate-papo, né, se assim posso chamar, essa conversa de terreiro, ela fica robusta nesse momento. Se reintegrar em unidade é nós, espírito, quebrar a dualidade de corpo. O que é isso? A gente não ser nem muito matéria nem só espírito. É compatibilizar a nossa realidade espiritual com a nossa condição humana que é material. Quando você consegue ter essa linha de divisória aberta para os conhecimentos que vêm de lá para cá e a assimilação que pode acontecer daqui para lá, você quebra essa dualidade. Então nós, espírito, qualquer um de nós, espírito, a gente aprende a valorizar o lado material, ainda sabendo que a nossa essência é espiritual. Percebe o que é a quebra de dualidade? A gente não vai viver apenas o deleite da matéria. Se a gente ficar preso, né, nessa roda repetitiva, eu falei isso aqui na semana passada, de somente regozijarmos, né, com as questões da matéria, nós vamos nos perder. Por isso eu brinquei com vocês no encontro passado, a roda de Sansara, a gente vai ficar rodando, voltando ciclos reencarnatórios e não vamos conseguir alavancar o nosso processo evolutivo. É difícil, Marcelo, você está falando muita coisa. Não, mas isso é só um introdutório, é o que eu gostaria de conversar com vocês ao longo desse período de 2023. Eu disse aqui, nós estamos no mês de março, então hoje nós estamos no meado, né, de março, no dia 14 de março. Então até lá, na primeira quinzena de dezembro, nós vamos ter em média de mais de 30 encontros. Parece muito, não é? Mas não é, se você levar em consideração que é um encontro por semana. E um encontro por semana, para vocês que são frequentadores de terça, dedicar uma simples hora e meia dentro dessa oração é muito pouco para a nossa existência contínua, que é contada em horas. Então, um dia para nós tem 24 horas. E se você tirar uma semana inteira de 7 dias, uma hora e meia só por isso, é muito pouco, mas é o que a gente consegue. Por isso que eu queria propor a vocês que os nossos encontros de terça-feira fossem encontros efetivos e afetivos. Para que a gente pudesse, de fato, incorporar esses valores que eu estou chamando aqui de esclarecimento espiritual. Todos vocês podem se esclarecer espiritual. Basta vocês querem. Então não existe, por nossa parte, uma doutrina dogmática e muito menos proselitista. Nós não temos a intenção, se eu quisesse encher isso aqui, provavelmente eu usaria um discurso aqui para prender as pessoas no espaço templário. Não é essa a minha intenção. E muito menos da espiritualidade. O que a espiritualidade quer? Ele quer que nós aprendamos e que a gente se liberte. Se a gente assimilar as informações e isso for bom para nosso dia a dia, nossa vida, a gente conseguir alavancar ela, é isso que tem que acontecer. Ninguém precisa ficar preso debaixo do peito. Aí vem o ensinamento do velho Benedito. Umbanda não se encarcera em parede. E quando a gente fala em encarcerar em parede, não pode ser só os limites do nosso santuário, é o nosso limite interno. É quando a gente absorve e entende a proposta da Umbanda, a gente se torna livre. A gente se torna um ser espiritual que, independente do encarceramento físico, que é a matéria, que nos coloca nessa condição humana, a gente bate asas. Por quê? A gente vai em busca da sabedoria e do amor, que é subjetivo, tem a ver com os atributos espirituais. Bom, e para encerrar, você pega para mim só um livro que eu deixei em cima da mesa. Eu queria ler, pedir primeiro permissão à Damiara, que é a nossa filha, né? Está sentadinha ali. E hoje eu folheava esse livro. Esse livro foi escrito em 2011. É um livro de nossa autoria, que na verdade são esses diálogos, né, que a gente testa com vocês na terça-feira, foram transcritos em um livro. E quando nós tivemos essa ideia, isso aqui tem um trabalho de muitas pessoas de novo. Quando nós tivemos essa ideia de fazer esse livro, a gente pediu a Damiara, né, a Sandra, para que fizesse o prefácio. E aí hoje eu lendo esse prefácio, eu achei tão belo, que eu queria compartilhar com vocês. Depois de tudo que eu acabei aqui de dizer, o quanto é importante as nossas conversas, os nossos diálogos, né, de terreiro. E quando a gente fala de diálogos de terreiro, eu sempre
acredito, né, que nenhum encontro é igual ao outro. Então, na terça-feira, o meu discurso era um. Hoje, a vibração me impulsiona para um outro discurso. Mas eles se completam no todo. Então, se nós estamos dentro dessa pedagogia anual, que começou na terça-feira passada, com certeza, em dezembro, nós vamos chegar um pouco mais arejados espiritualmente. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a introdução do livro. Sandra Guimarães, a Dambiá. Levanta a mãozinha depois de verem aqui. Vem cá, vem cá. Como diz o Marquinho, venha. E olha só, é um livro, como eu disse, foi um compilado de 2011. Né? E ela, com muita sapiência, escreveu essa introdução. Eu não sei se eu vou ler com a propriedade que você quis dar ao texto. Mas acredito que sim, todos vão entender. A introdução, conversando do terreiro. Conversando do terreiro é uma tentativa de levar todo aquele que já sente dentro do seu coração e da sua alma o desejo de descobrir-se como ser humano integral. Que não se contenta mais em ser somente um ser composto de sexo, estômago e intelecto. Como bem diz um dos mentores espirituais,